Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, graça e paz a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos dando início à EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel. Fique conosco, eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai estar nos ensinando acerca da sua palavra, para abençoar a nossa família, para abençoar a sua família, né? Hoje, Dia das Mães, que Deus abençoe a todas as mães, né? Que o Senhor possa abençoar você, né? Possa dar discernimento e amor aos seus filhos, e que seus filhos também possam amar cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, em seguida estaremos louvando ao Senhor em nome de Jesus. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, toda a exaltação. Queremos Te adorar na beleza da Sua santidade, ó Deus. Te agradecer, meu Deus, pelo dom da vida, meu Pai. Pelo dormir e acordar, ó Deus, porque o Senhor nos sustentou, meu Senhor. Deus amado e Deus querido, toma nossas vidas, ó Deus, em Tuas santas mãos, Senhor. Ó Deus, toma a direção de tudo que será feito aqui nessa manhã, ó Pai, porque estamos aqui, ó Deus, para aprender a Tua palavra e levar a Tua palavra também até essa pessoa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos instruir, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Toma, meu Deus, a vida, meu Pai, dessa pessoa, meu Pai, em Tuas mãos, abençoando, meu Pai, todos os seus caminhos, em nome de Jesus, ó Pai. Deus maravilhoso, Deus querido, meu Pai, que o Senhor se faça presente em nosso meio, meu Pai, em nossos corações, Senhor. Só temos a Te louvar, a Te exaltar e engrandecer ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa nossas vidas, toma a direção de tudo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças e paz, amados irmãos e irmãs. Feliz Dia das Mães para todas. Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. Teu nome mora em mim e o Teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, dos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Deus. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Bendito seja nosso Deus. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia,
salvação de graça dá. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Uma vez por nós morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. E para sempre reinará. Aleluia. Gratos hinos entoai. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Pois a morte quis baixar. Aleluia. Pecadores para salvar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a nossa lição é a 9ª lição, da nossa revista, que tem por título Restauração para Casamentos em Crise. Fica conosco, que Deus tenha uma palavra no seu coração, compartilhe e leve com seus amigos para que outros casais e outras famílias também sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. O nosso versículo-chave está em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4, que nos diz assim: Mal os deixei, encontrei logo o amado de minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Fazer a leitura aqui, logo após o pastor estará na explicação em nome de Jesus Cristo. Nos últimos tempos, muitos têm sido as propostas de encontros, cursos, seminários e retiros para casais. Nunca antes a oferta foi tão grande quanto agora. Temos diversos locais aprazíveis, preleitores excelentes, sem contar com os mais variados livros de autoajuda sobre o assunto. Paradoxalmente, muitos são os casais que vivem a vida conjugal sem gosto, em guerra, quando não chega ao ponto culminante da separação e do divórcio. Qualquer casal pode passar por crises. Não faz diferença se casado por curto ou longo tempo, com ou sem filhos, se são ricos ou pobres, cristãos ou não. Como já estudamos, muitos são os inimigos do casamento e da família. O problema deve ser tratado a fim de que o casamento não termine em separação ou divórcio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como o título da lição nos fala nessa manhã, restauração para casamentos em crise. O versículo-chave é muito importante, que fala justamente sobre um assunto tão polêmico e problemático hoje em dia. Mal os deixei, encontrei logo o amado de minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora. Esse livro é um dos livros que eu falei aqui já uma vez, que ainda não lemos na igreja para os irmãos, mas é um livro muito importante para os casais. E seria muito bom se os irmãos pudessem ler e compreender o que está escrito e colocar em prática tanto os homens quanto as mulheres. E na introdução da leitura dessa lição, a minha esposa leu aqui falando a respeito de, paradoxalmente, muitos são os casais que vivem a vida conjugal sem gosto, em guerra, quando não chegam ao ponto culminante da separação e do divórcio. Eu também tenho falado a respeito do livro de Malaquias, já toquei aqui no assunto várias vezes, que esse livro de Malaquias ele não fala apenas sobre dízimos e ofertas, não. Tem muitas outras coisas, e é um dos livros onde você vai encontrar mais vezes a pergunta, por quê? Os homens sempre perguntam a Deus sobre os seus erros, suas falhas e os castigos de Deus também dado a eles, como se eles ou nós não soubéssemos por que nós estamos sofrendo, por que estamos passando por tantas coisas ruins. Em Malaquias capítulo 2, versículo 16, diz assim: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel,
E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Né? Como nós estamos lendo aqui, em Malaquias e na revista, está falando a respeito do divórcio. Né? Paradoxalmente, muitos são os casais que vivem a vida conjugal sem gosto, em guerra, quando não chegam ao ponto culminante da separação e do divórcio. E para nós que somos cristãos, não importa de qual igreja você é, não importa o seu pensamento, a sua ideia, mas a Bíblia, se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia condena o divórcio. Talvez estamos falando com várias pessoas que já sofreram divórcio e tal, e até concorde com isso, mas para aqueles que são de Deus, temem a Deus, tem que compreender que nós temos que viver o que a Bíblia nos ensina e não o que nós queremos, não é? Continuando diz, qualquer casal pode passar por crises. Não faz diferença se casado por curto ou longo tempo, com ou sem filhos, se são ricos ou pobres, cristãos ou não. Como já estudamos, muitos são os inimigos do casamento e da família. Os problemas devem ser tratados a fim de que o casamento não termine em separação ou divórcio. As pessoas falam muito que as pessoas se divorciam hoje por causa dos problemas financeiros, não é? Existem as questões familiares, mas o que mais tocam no assunto é questões financeiras. Eu lembro de um jogador famoso mundialmente aqui do Brasil que casou no Castelo. Né? Foi um casamento muito bonito, muito lindo, maravilhoso, riquíssimo. E não demorou, se não me engano, meses. Se não me engano, não demorou um mês e houve a separação. Né? Foram dias casados e houve a separação. Então essa questão de dizer que casamento o maior problema é financeiro, etc. Isso é hipocrisia, gente. Pois todo mundo passa por situações difíceis e crises no casamento, esfriamento, etc. Não é verdade? E nós temos que ter simplesmente uma questão de coerência, de compreensão e entender que, gente, os olhos veem muita coisa que acha agradável, mas às vezes é puro engano e ilusão. Não é? Porque não importa qual é a pessoa que estará ou está ao seu lado. Com todas elas haverá crises, momentos difíceis. Nós somos pessoas de Deus e de acordo com a palavra de Deus nós temos que superar as dificuldades e as crises e não separar-nos em nome de Jesus. O primeiro tópico é falar tomada de consciência. Inegavelmente, crises de relacionamento conjugal existem. A fim de encontrar restauração para o casamento, é necessário tomar consciência de que o está baseado em uma aliança e que a crise realmente existe. Isso é fato, um exemplo. Eu quero falar agora de forma universal ou mundial, não apenas contemporânea, mas trazendo nos primórdios da criação do homem e da mulher. A primeira crise que existiu no casamento foi justamente em Adão e Eva. Quando Eva desobedeceu a Deus, aí assim ela levou o marido também a obedecê-la, a comer do fruto proibido. E eu quero dizer que ali foi um motivo muito grande. Se fosse colocar em pauta hoje, haveria separação, haveria briga, haveria agressões verbais, física. Se fosse hoje, Adão nunca mais olhava na cara de Eva. Não é verdade?
Se fosse hoje, haveria uma contenda, uma discussão acirrada, que provavelmente o mundo inteiro também ficaria sabendo. Olha, teve um casal ali que a mulher deu uma fruta para o marido, ele comeu e a fruta não era para comer, e teve uma briga doida e saiu no jornal e nas revistas. Gente, que foi aquilo, meu Deus, né? Então, apesar do ponto negativo que foi a desobediência de Eva e Adão, né, os dois comerem frutos, não foi apenas um, mas foram os dois. Eu não quero entrar aqui no contexto de quem foi a culpa, essa não é a questão. Mas eu quero dizer que, amados, como eles resolveram essa questão? Eles, por mais que tentaram culpar um ao outro, eles não se separaram. E a diferença nossa hoje é que nós queremos culpar um ao outro, não queremos viver mais juntos, queremos simplesmente abandonar, etc, né? E a relação dos dois, você pode analisar que o mundo foi formado depois de uma crise. Na verdade, o mundo deu crescimento, desenvolvimento após uma crise. Qual foi a crise? A desobediência a Deus. Por causa disso, os dois receberam reclamações, os dois foram expulsos do jardim, e ainda assim eles conseguiram viver, superar essa crise. E você consegue superar a sua crise? Com sua esposa, com seu esposo? Consegue? Pois é necessário, amado. Não é? Olhamos sempre o ponto negativo dessa história, mas não olhamos o ponto negativo. Adão e Eva continuaram vivos. Positivo. E os pontos positivos, desculpa. Adão e Eva continuaram vivos, batalhando e crescendo, tendo filhos, se amando, né? Um dia eu ouvi uma senhora falar assim: ô pastor, eu sou casado com meu esposo tem tanto tempo e nós temos 3 filhos, ele nunca me deu um abraço. E eu falei: como é que vocês tiveram filhos? Brincando, uma ironia, né? Mas é a questão, amados. Nós precisamos entender que, independente de qualquer coisa, a superação da crise no casamento não depende apenas de um dos dois, mas sim dos dois. Amém? Amém. Consciência da aliança. A aliança usada na mão esquerda é símbolo de um pacto muito precioso. Antes de significar o compromisso entre duas pessoas que se amam, a aliança do casamento é celebrada com Deus, em que reside todo o amor necessário para a sua estabilidade. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher da tua mocidade. Malaquias 2,14. Portanto, há seriedade nessa aliança, nesse pacto. Pastor Roque, a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E falando justamente sobre isso, né? Sobre a aliança. E porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Amado, o casamento, eu não quero entrar aqui no contexto de dizer qual tipo de casamento é abençoado ou não é abençoado. E as pessoas têm uma desculpa que é, eu vou dizer claramente, uma desculpa patética. Em dizer assim: meu casamento não era abençoado porque eu não casei na igreja. Meu casamento não é abençoado porque o pastor não fez meu casamento. Amado, nada a ver. Casamento já diz tudo. É uma instituição divina, não é terrena, não é do homem. E não importa se eu casei, nós casamos no fórum, apenas no fórum, não tinha padre, não tinha pastor no dia do nosso casamento, não é? E só o juiz, né? Algumas testemunhas que nós arrumamos lá na hora, etc. Mas foi uma bênção o nosso casamento, entendeu? E, amados, já fizemos 21 anos de casados, não é verdade? E como encarar, o pastor Roque mandou uma pergunta: como encarar a dor de uma traição? Eu vou falar mais à frente a respeito disso, mas olha bem, o ser humano, ele tem capacidade de
acarretar sobre si, de transmitir vários sentimentos. E a maioria dos sentimentos que nós somos acostumados e temos a tendência a transmitir, a passar para o outro, a demonstrar, são os sentimentos negativos. É ódio, raiva, mágoa, rancor, entendeu? Tudo o que não presta, entendeu? Todo o ódio que existe no ser humano é muito fácil dele transmitir e dele passar adiante, demonstrar isso com facilidade. A falsidade, como eu posso dizer assim, questões relacionadas também ao cinismo, não é? Ironia, tudo isso que é negativo, nós temos a capacidade, quando estamos com essa dor, principalmente da traição, tem pessoas que é capaz de cometer um crime, né, passional, é chamado assim, matar o cônjuge, a pessoa que cometeu o ato de traição, etc. Mas a Bíblia nos fala e nos demonstra no livro de Osés, já falei sobre isso, e o povo de Israel para com Deus, Deus sempre demonstrou o seguinte, o perdão. Não é? Amado, o ódio, o ponto negativo é que o ódio ele é bem cheio de palavras negativas, de coisas que nós possamos acarretar aqui uma em cima da outra, mas você pode analisar o seguinte, nada é mais forte do que o amor. O ódio mata, o ódio destrói, o ódio separa, o ódio machuca, o ódio agride, mas somente o amor, ele tem o poder de ressurreição. Entendeu? Quando há uma traição, se é o adultério, como eu já falei aqui, conversamos sobre isso outras vezes, para o adultério existe o perdão. Mas para a prostituição, que é a pessoa, um exemplo, o homem traiu uma vez, não querendo justificar o seu erro, pode haver uma conversa. Mas a questão do homem ficar traindo o tempo todo, todo dia, toda semana, todo final de semana, etc., isso aí não é adultério, isso aí não é uma traição, isso aí é prostituição. Quanto a isso, existe sim. É uma pessoa que faz isso, ela é doente. Sendo bem franco e realista. O homem que tem o costume de trair sempre a mulher, ou a mulher que tem o costume de trair sempre o homem, essa pessoa ela é doente, ela não tem o dom para casar. Uma coisa é a pessoa que cometeu um deslize, e ela se arrepende, ela volta atrás, ela não quer mais viver daquela maneira, mas outra coisa é a pessoa que vive constantemente nessa prática, não é? Para essa pessoa não tem jeito, só a misericórdia de Deus. Entendeu? Então, essa é a questão, não é? Encarar-se a dor de uma traição, que o pastor perguntou aqui, uma traição é uma coisa. Várias traições, aí já é complexo, não tem jeito não. Uma pessoa dessa não tem como nós entrarmos em acordo ou concordância, como diz a palavra do Senhor, entendeu? A palavra do Senhor nos diz, por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Malaquias 2, versículo 16. Entendeu? Quando a infidelidade não agrada a Deus. Entendeu? Mas a questão de houve um adultério, pode haver o perdão. Mas a continuidade desse adultério, me traiu hoje, eu perdoo amanhã, me traiu depois da manhã. Não, isso aí já virou brincadeira, virou palhaçada. E não é bem assim que a Bíblia nos ensina, não. A Bíblia é coerente e bem explicativa quanto a essas questões. Amém, glória a Deus. Tópico 2 é consciência da crise. Não devemos ignorar os problemas, pensando que o tempo os resolverá. Indiferença, frieza e apatia sutilmente minam o relacionamento do casal. Os sinais são distância, brigas, pouca intimidade, palavras rudes. Temos a Deus que nos conforta, fortalece e ajuda, e devemos recorrer a Ele e a seus sentimentos. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é uma das mais belas promessas de Deus. Quer falar?
Então, nessa questão aqui eu bem sei muito bem. Questão de conversar. Nós, como casal, nós nunca ficamos com problemas sem resolver, não tem, né? Eu sempre sei que você sempre tem esse bom hábito de me chamar para conversar. Né? A gente não fica resmungando sem acertar os problemas. Aqui em casa quem chama é ele, viu? Pessoas. Aconteceu alguma coisa e aí ele logo, não deixa pra depois, pra ficar... Eu falei, o que tá acontecendo? Não, ele chama logo e vamos ajeitar o que tá aqui. No momento tem coisas que eu não gosto, realmente, na hora. Mas depois eu vou tomando a minha consciência e vou entendendo que era necessária aquela conversa. Entenderam? Então, nada de deixar para depois e ficar amontoando um monte de lixo dentro do coração, ali na mente, ali resmungando, e o outro sem saber o que está acontecendo. Né? Vai guardando, não. Aí depois fica frio, fala palavras monossílabas, né? Monossilábicas, aliás. Né? Não, isso, não sei o que, não. Tem a conversa. Conversou, resolveu tudo ali, se chateou um pouquinho, depois está tudo de bem de novo, porque o casal tem que ser assim, conversar, né, para que as coisas vá tudo pro seu lugar e não ficar frio um com o outro, não ficar de mal, não ficar com aquela perturbação que não tem nada a ver com a palavra de Deus e com quem serve o Senhor. Amém, é verdade. Os sinais são distância, brigas, pouca intimidade, palavras rudes, etc. Amados, eu sei que uma briga, uma discussão é algo muito triste. E como eu já falei, em uma briga, em uma guerra, nenhum dos lados saem ganhando. Se eu brigo com minha esposa, por mais que eu ganhe, eu estou perdendo. Porque ela vai ficar chateada, vai ficar aborrecida comigo. Se ela briga comigo e ela sai ganhando, ela também sai perdendo. Porque no casamento não deveria existir brigas, não deveria existir contenda, discussão, nem tampouco agressões. As palavras rudes, pouca intimidade, dizer assim, o tempo resolverá. Acontece um problema, ao invés dos dois sentarem, conversar, aí um sai e vai dizer, eu vou sair, vou no bar, eu vou pra rua para ver se esqueço. Não existe. Uma coisa é esfriar a cabeça, outra coisa é esquecer uma situação que tem que ser resolvida, né? Uma situação que tem que ser colocada em pauta e ser resolvida. E o fato de ficar empurrando a sujeira para debaixo do tapete só vai acarretar depois o quê? Uma situação bem pior do que aquela que deveria ser sanada imediatamente. O tópico 2 tem buscar aconselhamento cristão. A Bíblia registra em Provérbios 24, versículo 6. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Guardadas as devidas proporções, enfrentar uma crise conjugal é travar uma guerra. Fazem-se necessários conselhos sábios e bíblicos para que o casal não se autodestrua. Aos que não percebem a necessidade de ajuda, ou percebem, porém constrangidos ou conformados, não a procuram. Alguns casais resistem à ideia de procurar ajuda para o casamento. O perigo reside em não procurá-la e ver, tempos depois, que se poderia ter poupado sofrimento e evitado um desgaste maior. A busca faz-se necessária quando o casal percebe que por si não consegue superar o que o aflige. E definitivamente, divórcio não é a solução aprovada por Deus. Exatamente, né? Existem muitas questões que destroem o casamento. Muitos. Se formos colocar em pauta, não há nem como enumerar nesse momento a quantidade de razões ou motivos que levam a pessoa a se separar. Mas uma das coisas que tem destruído muitos casais é justamente a soberba, o endurecimento, o orgulho, a jactância,
a prepotência, a questão da pessoa não ter humildade e justamente os conselhos que eles recebem, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta não, eu vou responder uma coisa, perguntando também. Como é que eu vou pedir conselho sobre casamento a uma pessoa que se divorciou? Como é que eu vou pedir para uma pessoa que não é casada e não tem interesse em casar, vive na boemia da vida, conselho sobre casamento? Não é? Como é que eu vou pedir conselhos para alguém que não tem nenhum exemplo a dar? Eu sei que existem pessoas solteiras que elas são responsáveis e desejam um dia casar. Mas tem pessoas que não estão nem aí, não sabem nem o que é isso, não tem nem o prazer, tem namorada, mas não tem nem o prazer de sair com ela, pegar na mão, etc., de demonstrar um compromisso, né? Pessoas que diz ter namorada, mas você não vê a foto, você não vê os dois juntos, não tem companheirismo, em rede social não se mostra, tem vergonha de mostrar, que os outros não podem ver. Amados, misericórdia, né? Isso aí é muito complicado, isso é um problema que parece ser insolucionável, mas isso está vamos dizer assim, na cara, né, na face, que uma pessoa dessa não tem compromisso com a relação. Como é que eu sou casado com a minha esposa, tenho vergonha de sair com ela, não tenho uma foto minha e dela na rede social? Que casamento é esse? Que relação é essa? Tenho vergonha de dizer que sou casado? Como é que vive dessa maneira? Não é? É muito complicada essa situação. Piorando quando alguém não consegue perdoar e nem pedir perdão. Amados, psicologicamente, e isso é prático, uma pessoa que não perdoa e não pede perdão, independente de quais das partes estejam erradas, essa pessoa é doente. Entendeu? Perdão, amado, é para quem é liberto, para quem é transformado, para quem tem um coração de Deus, é divinamente purificado. Se você é o tipo de pessoa que não sabe o que é pedir perdão, não sabe o que é perdoar, às vezes não é nem pedir, é perdoar. A pessoa errou, foi até ela, pediu perdão, ela não perdoa ninguém, quem perdoa é Deus. Isso é grotesco, isso é monstruoso. Entendeu? Nós, como servos de Deus, como pessoas de Deus, não digo apenas como servos de Deus, como seres humanos. Nós temos que saber perdoar o outro e saber também pedir perdão, sem falar que aquela pessoa que nunca pediu perdão ainda fala isso como se fosse um motivo de orgulho, de satisfação. Eu nunca pedi perdão a ninguém. Praticamente, você é doente. Desculpa a sinceridade. Você tem sérios problemas de convivência social, de humanidade, de simplesmente estar entre os seres humanos. Porque todos os seres humanos são sujeitos a erros e falhas. Filhos, marido, mulher, pais, etc. E nós, para convivermos, temos que aprender sim a pedir perdão e a perdoar. Amém? Amém. Graças a Deus. Há situações em que apenas um dos cônjuges se dispõe a buscar ajuda. Não é o ideal, mas é melhor que eu faça. Alguns procuram ajuda, mas nem sempre estão dispostos a ser confrontados. Reconhecer fraqueza e erros, dispor-se a perdoar e pedir perdão, abandonar maus hábitos e resgatar o amor, então, entre outros, na lista das ações oriundas do aconselhamento. O conselheiro, ao receber o casal, vai ajudá-lo a enxergar o que por vezes não consegue e incentivá-lo a mudar o que precisa amorosamente, sob a dependência do Santo Espírito, de acordo com a palavra, que é luz. Uma questão, né? Existem casais hoje em dia, né? Que hoje, não casais, mas várias maneiras, tem psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas e outras
outros meios de nós procurarmos ajuda para um casamento destruído ou em vários litígios, vamos dizer assim, brigas, etc. Um casamento que não está indo bem. Existem várias formas, escola, né, para casais, etc. Encontro de casais também, isso acontece. Amigos que querem aconselhar, conversar. Mas, amados, existem certas situações que não é apenas o homem que tem que procurar ajuda e nem tampouco apenas a mulher, mas sim os dois. Quando a situação é casal, são os dois realmente, né, que tem que procurar ajuda. E o que mais tem levado as pessoas a entrar em choque é a acusação. Ah, mas foi porque ele errou, ou porque ela fez isso, etc. Entendeu? E a disposição em perdoar e pedir perdão, né? Como nós já falamos aqui anteriormente, é muito complicado quando não há essa questão, esse quebrantamento. Entendeu? Quebrantamento. Será que você é tão bom que não seja capaz de olhar no rosto de alguém e pedir perdão? Talvez pelo um erro que você mesmo cometeu? Será que você não consegue analisar que todos nós somos sujeitos e precisamos ter uma atitude diferenciada quanto nossas práticas? E por isso eu peço a você que você venha analisar ponto a ponto. E observando que nós não estamos nem entrando em questões relacionadas a vícios. Entendeu? Não estamos falando aqui sobre drogas, não estamos falando sobre bebidas, sobre cigarros, não estamos falando nada sobre isso. É simplesmente sobre relações conjugais. Comportamentos que podem serem resolvidos de maneira sociáveis e através da conversa e do liberar perdão, do quebrantamento. O terceiro tópico é confrontar erros. É mais fácil ver os erros dos outros e achar que o outro é quem precisa mudar. Na vida conjugal, ambos precisam mudar. A parte que sofre com o comportamento do outro se entende em posição de acusar. A culpa é do outro. À medida que se aprofunda em aconselhamento, ambos vão perceber que há do que pedir perdão e o que perdoar. Deverão entender que há erros de ambas as partes. Não é fácil admitir erros, mas é necessário mudança de atitude para que haja reconciliação. A confrontação dos próprios erros é obra do Espírito Santo na vida de quem humildemente se dispõe a contribuir no processo de restauração. Reconhecer que errar não é fácil e admitir que o próprio erro contribua para a crise conjugal é uma das etapas mais importantes no processo de reconciliação, bem como a prova de que a obra sacrificial de Jesus na cruz nos capacita para tal. Uma questão bem necessária de nós colocarmos aqui é o seguinte: se você não tem humildade, você nunca terá o Espírito Santo. Se nós achamos que ter o Espírito Santo é viver de maneira grosseira, rude, sem amor no coração, sem humildade, sem reconhecer a necessidade de amar e de cuidar do outro, isso demonstra que nós não temos o Espírito Santo. Amados, hoje você pode analisar que várias pessoas dizem serem cheias do Espírito Santo, mas naquilo que é bem simples em demonstrar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, às vezes nós falhamos. Como nós falamos aqui na quinta-feira a respeito do amor, que é o dom maior. Né? A confrontação dos próprios erros é obra do Espírito Santo na vida de quem humildemente se dispõe a contribuir no processo de restauração.
Qual é a confrontação dos próprios erros? Ah, eu vou confrontar os erros da minha esposa. Não, não tem nada a ver com isso. É eu confrontar os meus erros. É eu confrontar onde eu falhei, onde eu deslizei. É eu entender que eu estou errado e preciso mudar. É muito fácil eu confrontar o erro dela. É muito fácil discutir com ela, eu apontar os erros dela. É muito fácil eu querer subjugá-la, ainda mais sendo mulher, não é? Que dizem serem um sexo mais frágil. Entendeu? Apesar que minha esposa não é nada frágil. Né? Entendeu? Então, quando a Bíblia fala sobre a confrontação, é quando o Espírito Santo, não eu, vou julgar o outro, mas quando o Espírito Santo ele me usa para eu julgar as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas práticas, os meus erros, onde eu estou deslizando, onde eu estou pecando, onde eu estou cometendo atos que vai destruir a minha vida e a minha relação conjugal. Entendeu? E a falta de humildade nossa é justamente essa. E existem muitos casais assim. Um parente chega e fala, olha, pare para pensar o que você está fazendo. Talvez o que você está fazendo não é certo. A pessoa, não quero nem saber. Um amigo fala, mude sua maneira. Uma pessoa no trabalho fala, rapaz, não é dessa forma. E a pessoa não para analisar e entender que ela está errada. Por mais que o outro tenha falhas, mas nós temos que reconhecer que às vezes, um exemplo, eu fico falhando. Ao invés de minha esposa simplesmente me alertar ou me dar um conselho, ela também começa a falhar. Um exemplo que acontece muito hoje. Ah, meu marido me traiu, então eu vou trair também. Será que isso é a solução? Não é? Ah, meu marido, saiu no final de semana para beber, eu vou sair também com meus amigos. Será que isso é solução? Entendeu? Não é, gente. Não é que, um exemplo, por mais que uma pessoa faça algo de errado, um exemplo, está repreendido, a minha esposa me traiu, eu vou traí-la também. Amado, isso quer dizer o quê? Você jamais deve rebaixar o seu nível, jamais você deve fazer algo simplesmente para aborrecer o outro, sabendo que isso vai estar lhe destruindo, difamando a sua pessoa, trazendo sobre si não simplesmente uma difamação, mas maus olhares, pois são atitudes reprováveis. Apesar que para muitas pessoas hoje traição se tornou algo normal, o adultério se tornou algo normal, mas não é normal, gente. Entendeu? Não é normal. Tanto para o homem, é muito mais vergonhoso, é muito vergonhoso a mulher trair, e o homem também. Entendeu? Pois é melhor, amado, existir um casamento onde os dois são felizes, onde a mulher respeita a esposa, ou a mulher respeita o marido, e o marido também respeita a mulher, é muito mais bonito do que ter um casamento onde a mulher respeita e o marido vive aí pegando umas e outras. Ou o oposto disso, né? Casamento, amado, é uma construção de um lar, de uma casa, de um palácio, de um castelo, que só dá certo quando os dois são colunas e não apenas um. Para a família, desculpa. Coragem e amor são necessários para confrontos no relacionamento conjugal. Sem reconhecer que há erros, não se pode abandoná-los. Qual foi a última vez que você reconheceu seus erros e pediu perdão? Responda aí para você mesmo, se você não tem esse costume, esse hábito, que você possa ter, em nome de Jesus Cristo. Quarto tópico diz assim, perdoar mutuamente. Perdoar não é fácil. O perdão é uma capacidade divina. Nossa ira, como diz Tiago 1:20, nos produz a justiça de Deus. Tendemos à vingança e é por meio de Jesus que aprendemos a perdoar o outro. Quando confrontados pela morte de Jesus em nosso favor, não podemos sequer pensar em não perdoar. É o Espírito Santo que nos capacita.
A lembrança do erro ou ofensa sofrida fica no passado, mas sem a força destrutiva, seja ela em direção a outro ou a si próprio. Quando somos ofendidos e não perdoamos, ficamos como presos ao ofensor. O perdão é libertador. Quando perdoamos, libertamos-nos. Perdoar a si próprio também não é nada fácil. Somente em Deus, em sua infinita graça, é capaz de nos ajudar nessa tarefa. Eis a questão, né? Tendemos a vingança e é por meio de Jesus que aprendemos a perdoar o outro. O que vem acontecendo hoje é que a humanidade está doente. Estamos em 2020 e nunca eu vi a humanidade, os brasileiros, demonstrar tanta apatia, tanto ódio, tanta mágoa, tanto rancor, tanto desdém com vidas que estão sendo perdidas nessa pandemia. Por questões políticas, quero dizer aqui que, olha, eu não entro em debates políticos com ninguém, cada um tem o seu ponto de vista, partidos políticos, cada um defende quem bem quer e entende, mas para mim, como pastor de uma igreja, eu não entro em discussão política, não levo isso para dentro da igreja, para falar com os membros, para discutir essas questões. Mas eu nunca vi uma igreja tão, desculpe a minha expressão, tão podre, uma igreja tão mesquinha, tão distante de Deus como eu tenho visto atualmente. Entendeu? Onde muitas coisas ruins vêm acontecendo. E é vergonhoso o que vem acontecendo entre as pessoas que se dizem serem cristãs, se dizem serem evangélicas, entendeu? E não param para analisar o que Deus está fazendo com o mundo e com o Brasil nesse momento, entendeu? E eis a questão, amados. Se você não consegue parar num momento tão semelhante a esse, onde o Brasil chegou praticamente a 10 mil pessoas mortas nessa pandemia, se o seu coração não dói, se sua mente não pesa nesse momento, não estou dizendo que aqui a culpa é sua, não. Mas se você, como cristão, não se compadece, você é doente mesmo, você é um psicopata. Você precisa de tratamento. E vou dizer bem claro aqui, pessoas assim, eu particularmente falando, eu não quero ter nem amizade. Porque são pessoas que não têm. Uma coisa é alguém que comete ou faz algo por estar com ódio. Alguém fez algo de mal a ela. Um exemplo, alguém bateu no carro dela, então ela está ali com ódio. Ela teve uma motivação para praticar aquilo. Na hora da raiva, né, nós somos capazes de fazer tudo de ruim. É por isso que nós temos que ter domínio próprio. Isso só quem dá é o Espírito Santo, como aqui está falando. Mas existem pessoas que ela faz coisas ruins, como queimar um índio, como aconteceu lá em Brasília há anos atrás, espancar um mendigo, atirar numa pessoa que pede esmola. As pessoas fazem isso, gente, e pergunta a ela por que ela fez. Sabe o que ela diz? Eu não sei. Ela não tem uma explicação, ela não tem uma lógica, ela não tem uma razão. Não é que justifica fazer tal coisa. Mas às vezes, gente, nós estamos lidando com pessoas que são realmente psicopatas, sociopatas. Elas não se compadecem com o mal que vem acontecendo, com a maldade que vem assolando. Pelo contrário, elas riem, elas sentem prazer. E por isso, pessoas assim, elas não são nem cristãs, muito menos humanas. Muito menos humanas e muito menos cristãs. Como diz aqui, tendemos a vingança e é por meio de Jesus que aprendemos a perdoar o outro. Estamos fazendo os cultos online, por quê?
Porque a igreja está fechada por causa da pandemia, estamos tendo cuidado, etc. Mas tem gente que não entende esse tipo de coisa. Entendeu? Então, a pessoa que não aprendeu a perdoar, ela nunca teve um encontro com Cristo. E muito menos o Espírito Santo, gente. O ser cristão é ter empatia, é você amar, é você querer cuidar, é você se preocupar com o outro, com o próximo. E hoje tem gente que não está nem aí. Tem gente que não está, não vou entrar em detalhes, mas é muito difícil. É muito difícil a situação que nós estamos vivenciando. E por isso, o que acontece? Enquanto você endurece seu coração, só está demonstrando o quanto mal você é. O quanto perverso você é. O quanto desumano você é. E outra coisa, a sua desumanidade, a sua perversidade não vai mudar nada, porque quem rege o mundo é Deus, não é o homem. Não é político A, político B, etc. Não, é Deus, entendeu? Então somente Deus é que vai fazer com que as coisas mudem. Eu acredito que essa pandemia vai passar. Mas a pior doença, amado, não é a pandemia, não. Mas é o seu sentimento ou a falta dele no seu coração. Que Deus te abençoe. Reaprender a amar. Desculpe. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, 8. Esse texto facilmente é lembrado quando tratamos de amor. O que vemos em nossos dias são pessoas cada vez mais carentes de amor, mesmo as casadas. Ao contrário do que se constata, pessoas não são descartáveis. Um não pode ser feliz em detrimento da felicidade do outro. Disse que tempo é escasso para conversar, que os muitos afazeres e até os filhos minam o amor. O verdadeiro amor vai além de ilusões, pressões e da mesmice. Sempre se pode amar mais ou tornar a amar. É um processo de reaprendizagem por meio do qual o casal se harmoniza com a vontade de Deus. Eu quero responder aqui a Nino Santos. Pastor, o que você pode me falar da praga coronavírus? Olha bem, eu não sei se eu irei conseguir responder. Bom dia, Nino. Desculpa. E a paz do Senhor para todos. Eu não sei se irei conseguir responder de acordo as pessoas pensam. Ainda mais pessoas que seguem uma religião ou não seguem uma religião. Eu sei que já aconteceu várias pragas, várias pandemias no mundo. Aqui no Brasil sofremos uma epidemia que foi a dengue. Não sei se em outros países ela chegou com tanta força quanto chegou no Brasil. Porque nosso país, vivemos num país tropical, né? E nessa região o calor é muito mais intenso e a dengue ela se prolifera justamente em lugares assim. E realmente várias pessoas morreram. Eu peguei dengue, chikungunya, zika, eu peguei cólera, o que você pensar aí eu já peguei, mas eu sei que várias pessoas morreram, gente. Só que o que vem acontecendo agora é que, de acordo com a mídia, a globalização, na verdade, nós estamos tendo a capacidade de nos precaver, de nos prevenir quanto a essa enfermidade. Se fosse um outro momento, amado, em que não soubéssemos o que essa enfermidade está fazendo, ou como se precaver dela, ser divertido a respeito dela, é óbvio que os mercados, o comércio, as pessoas estariam trabalhando normalmente e estariam morrendo também, porque aconteceu no tempo da peste negra, entendeu? Várias pessoas morreram porque não sabiam como pegava o vírus, não sabiam como
contrair esse vírus, nem tampouco como se livrar dele. Com o tempo é que foi descobrindo isso, mas só que hoje nós já soubemos através da China, através da Espanha, através da Itália, através dos Estados Unidos, a maneira de nos prevenir para que essa pandemia, esse vírus não venha matar mais pessoas. Mas eu lhe pergunto, o que as pessoas estão fazendo quanto a isso? Elas estão se aglomerando, elas não estão dando a mínima importância, entendeu? Elas não estão demonstrando nenhum amor. Ah, mas se eu não tenho o vírus, você não tem, mas está passando para outros que podem adquirir o vírus e por causa das doenças que ela já tem, vinha óbitos. Porque tem pessoas que são assintomáticas, né? Tem pessoas que são assintomáticas, mas tem outros que não. Entendeu? Um exemplo, eu tenho 41 anos, é possível que eu pegue e não sinta nada, mas será que vai ser o mesmo com minha esposa? Vai ser o mesmo com minha sogra, com meu sogro, com minha mãe, com meus irmãos? Talvez não seja. Então não é cuidar apenas de mim, é cuidar da minha família, cuidar das pessoas que eu amo, as pessoas que eu gosto, e até mesmo daquelas que não me amam, entendeu? Porque tem gente hoje que não está dando a mínima importância, gente. E eu quero resumir falando o seguinte: o número de evangélicos no Brasil tem crescido absurdamente. O número de religiosos, de evangélicos, etc. Mas eu quero dizer que isso deveria servir de motivo de alegria e às vezes serve de tristeza. Pois o que adianta crescer tanto o número de evangélicos e se comportarem como se não conhecessem a Deus e não amassem o próximo? Não é? Então eu vejo essa pandemia, apesar que ela poderia vir em qualquer tempo, eu vejo que vem justamente para alertar e mostrar para a humanidade que o seu dinheiro, você não é nada. Entendeu? Você não é nada sem Deus. Essa pandemia, diz a Bíblia Sagrada que a terra, o mundo, o universo pertence ao Senhor. Por mais que você pense diferente, quem rege este mundo é Deus. E Ele está vindo essa pandemia por permissão dele e na hora certa ele vai tirar. Mas talvez seja por causa da dureza do coração da humanidade, por causa da arrogância, da soberba, da jactância, da presunção, da prepotência dos seres humanos, é que essa pandemia chegou e não tem data para sair. Enquanto você ficar aí, sem se preocupar, sem amar, sem se cuidar, entendeu? Você só está proliferando, fazendo com que esse mal, cresça e mate mais pessoas. Entendeu? Eu espero que um dia você venha reconhecer o quanto ruim são pessoas que agem dessa forma. E como eu já falei, torno a repetir. A pandemia está matando, mas existem pessoas que é muito pior. Ela é pior do que a pandemia. Pela sua maneira de ser e de viver, pela sua falta de compaixão, de piedade, de misericórdia, né? Pela sua falta de clemência para com o outro e para com o próximo. E por isso, amados, pessoas assim é até difícil de lidar numa relação familiar e conjugal. Entendeu? Pessoa que é soberba, pode ter certeza, é difícil de lidar com pessoas assim, que não reconhecem seus erros e nem tampouco se compadece com o próximo. Pessoas assim são muito difíceis de lidar, entendeu? Nino Santos, quando o pastor fala assim, você, não foi referindo-se a você, é todos. Desculpe. Se não me engano, o Nino é de Salvador, acho que é meu amigo que eu conheço lá em Salvador. Um abraço aí, Nino. Vamos para a conclusão, né, pastor? Para todo casamento em crise, há solução e superação, não importa qual seja o motivo da crise. É fundamental que o casal reconheça que está passando por problemas e queira ajuda. Deus pode restaurar o casamento e conceder vários anos de união até que a morte os separe. Amado, o casamento é o seguinte ponto, um exemplo. O que é o casamento para mim, nesse momento de pandemia?
eu vivo com minha esposa e ela trabalha na área da saúde. E como seria se ela está repreendido contraísse essa doença? É óbvio que eu iria contrair também, gente. Entendeu? É óbvio que eu iria fazer de tudo para estar ao lado dela. Eu estaria do lado dela. Eu não quero em nenhum momento deixá-la sozinha, dormindo numa cama, seja no hospital, seja em casa, em qualquer lugar. Ah, pastor, mas numa doença dessa, o certo é isolar a pessoa, mas ela não se isola sozinha, ela só se isola se for comigo. Entendeu? A não ser que a força, as autoridades me impedisse, mas fora isso, eu não conseguiria deixar a minha esposa dentro de uma casa, dentro de um quarto, sozinha, de maneira nenhuma. Então é fato que se ela ficar doente, eu ficarei também ao lado dela, doente também. E se está repreendido, o pior acontecer, vai acontecer com os dois. Mas se o melhor acontecer, vai ser tanto com ela quanto comigo. Porque os dois ficam doentes juntos e os dois ficam bons também juntos. E assim é um casamento, amados. Nós precisamos nos cuidar um do outro, nós precisamos amar um ao outro, independente das circunstâncias. Nós precisamos mostrar para as pessoas que o amor ele é bem maior que qualquer outra coisa. E o amor ainda existe. E ele jamais acaba. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, o amor jamais acaba. Entendeu? Existem conflitos, crises, existem às vezes desentendimento, mas isso jamais vai ser maior que o amor em nossos corações. No coração daquele que realmente é chamado e escolhido por Deus. Por isso Deus pode restaurar o casamento e conceder vários anos de união até que a morte os separe. Né? Somente a morte na terra é que pode afastar um casal. E mais ninguém. Mas hoje as pessoas encontram vários motivos e motivações para destruir um casamento, para separar, etc. E isso não é agradável perante a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos finalizando, né, nossa EBD. Eu tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações. E, amados, quando o pastor falou aí, nós temos todos os cuidados necessários para que a gente não possa contrair essa doença. A gente se cuida. Eu cuido dele, ele cuida de mim, nós cuidamos da nossa filha, do nosso genro. Todos nós nos cuidamos para que possamos viver, passar essa pandemia em paz em nome de Jesus. Então você também que está em casa, você se cuide. Quando você cuida do outro, você demonstra amor. Se você ama, você cuida. Então que cada um de vocês possa se cuidar no nome de Jesus. Não é brincadeira, né? Os números estão aí. Então a nossa cidade, graças a Deus, ela está passando esses tempos sem nenhum caso. Louvado seja Deus. Então continue se cuidando no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos estar orando ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus, para que o Senhor possa continuar nos abençoando poderosamente. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta manhã nós temos a Te louvar, Jesus. Nós só temos a louvar o Senhor e engrandecer o Teu nome. Meu Pai, dizer que o Senhor é bom e que as Suas misericórdias duram para sempre. Deus, cuida de nós, ó Pai. Espírito Santo, vem preencher, meu Pai, os corações vazios nessa manhã. Ó Deus, venha ao encontro dessa pessoa, meu Deus. Faz aquilo que nós, meu Pai, os humanos não podem fazer. Mas o Senhor pode restaurar, o Senhor pode curar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode unir esse casal, o Senhor pode quebrantar o coração deste homem, desta mulher, para que eles possam liberar o perdão, para que haja paz na sua casa, em nome de Jesus. Deus maravilhoso e bendito, nós te adoramos, ó Deus, te bendizemos, ó Pai. Precisamos do Senhor, precisamos das tuas misericórdias, Senhor. Não nos deixe sozinhos, ó Deus. Somos dependentes do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem ao encontro do teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos. E nós oramos em favor das mães, meu Pai,
Hoje é o Dia das Mães, mas nossos dias são todos os dias. Mas que hoje, meu Deus, o Senhor possa ir ao encontro dessa mãe que está desesperada. Meu Deus, essa mãe que não tem sossego com o seu filho, que está preocupada. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir ao encontro dele agora onde ele estiver, ó Pai. Que ele possa se arrepender, meu Deus, e reconhecer essa mulher como sua mãe, em nome de Jesus. Que os filhos possam amar, meu Deus, cada uma delas, nós como mães, em nome de Jesus. E que as mães também, meu Pai, possam amar os seus filhos. Deus, em nome de Jesus, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, meu Pai, pela vida da minha filha, meu Deus, que é uma filha maravilhosa, que só tem me dado prazer. Deus, enfim, abençoa o nosso dia. Meu Pai, abençoa a nossa semana que inicia hoje. Entregamos tudo nas tuas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu quero deixar meus parabéns aqui a todas as mamães. Que Deus esteja abençoando poderosamente. A minha mãe, Dona Luzia. Que Deus esteja fortalecendo grandemente a minha mãe, a minha esposa, né? Ela fica me pedindo um presente, mas ela já disse que ela não é minha mãe. Oh, Deus. Mas que Deus abençoe grandemente a todas. E à noite nós estaremos de volta no culto de adoração ao Senhor. A partir das 19 horas, eu convido a todos vocês que se façam presentes conosco nesse momento maravilhoso. Próximo domingo nós estaremos com a lição Divórcio à Luz da Bíblia. Ainda não li essa lição, mas eu acredito que seja muito interessante para o nosso conhecimento, entendeu? Então, estaremos de volta à noite com o culto de adoração ao Senhor. E que Deus te abençoe poderosamente, você e sua família. Deus abençoe meu genro, que é uma pessoa especial, a minha filha também, que se encontra aqui conosco, nos ajudando sempre. E a todas as mamães da Igreja Batista Betel, aqui da cidade de Santa Inês, as mamães que trabalham na saúde aqui na nossa cidade, a esposa do gestor também, que Deus esteja abençoando, fortalecendo grandemente. E Santa Inês, continue em casa, continue se cuidando, continue tendo amor com seus familiares, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço ao pastor Roque, a todos vocês que estão aí conosco, e ao meu amigo Nino Santos, que mandou as perguntas, e eu espero ter respondido de uma maneira agradável, em nome de Jesus, que vocês são especiais, em nome do Senhor Jesus. Um abraço também a Dona Valda, né? E a avó... Pessoas, né? Não, a avó do meu genro, do nosso genro, né, Dona Valda. Deus abençoe também, a Fifi. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Okay. Tchau, tchau, paz. Boa noite.